Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Pois é, eu te apresentei como primeira narradora da América Latina. Estou errado ou estou certo? Estou certo. Tá certo, porque existe um... Só para deixar bem explicado, né? Mas assim, a gente abre um processo no Guinness para saber se houve alguém que narrou um jogo de futebol na TV aberta, se houve uma narradora antes de setembro de 1997. Tá. Então, até agora, ninguém reivindicou essa data. Ou que fosse anterior a essa data. Né? Eu estava até comentando com vocês aqui que a primeira narradora da Espanha chegou agora. Tipo, há um ano atrás. Há um ano atrás. Caramba, cara. Então, e essa primeira... eu ia falar essa primeira leva, mas essa leva é uma coisa tão estranha, né? É coisa interiorana. Mas assim, essa primeira safra de narradoras brasileiras chega em 2018. Então, quer dizer, olha o tempo que demorou. Cara, a gente tá falando de 21 anos. Foi o tempo que eu fiquei sem narrar, porque eu também volto em 2018. E como primeira de novo. Porque nesse ínterim, nesse espaço de tempo... Quando volta em 2018, você é a primeira ainda novamente sou a primeira. Que legal, cara. Mas assim... Legal e triste, né? É ruim, né? Porque, ruim. Por que ninguém mais narrou depois? Por que ninguém narrou profissionalmente? Isso que eu quero entender. Por que se inova algo que, poxa, é tão novo hoje, que em termos... trata-se a narração feminina como algo inovador ainda e tal... Mas, pô, você tá falando de 2018, a gente tá falando já de 6 anos, não é tão novo assim. Sim. Só que, porra, em 97 teve. Por que em 97 teve e nunca mais teve? O que te foi colocado em termos de explicação? Você que era narrador, tentava buscar o seu espaço e simplesmente te tiraram 21 anos sem poder exercer sua profissão. Melhor, você exerceu jornalismo, mas não na onde você gostaria. Áreas, assim, as coisas acontecem de uma maneira que às vezes é complicado de explicar, né? Tem gente que às vezes fala pra mim, nossa, mas por que você não tá narrando tal coisa? Depende, a emissora precisa ter os direitos de transmissão também. Então, eu tava numa emissora que tinha os direitos de transmissão. Foi em 99 que eu narrei bastante seleção brasileira feminina, narrei jogos na Band, mas ainda não eram jogos de futebol masculino. Né? Eu fiz a seleção feminina, fiz torneios Rio, São Paulo de futebol feminino, com aquela baita turma, Cici, Kátia Silene, Roseli, Pretinha, só tinha jogadora incrível, né? E vi a Marta chegar e tudo mais. E aí eu me casei e a gente decidiu, a gente continuou na Rede Bandeirantes, eu e o Luciano do Vale, a gente continuou na Bandeirantes. Eu comecei a namorá-lo depois de entrar na Bandeirantes, que é uma coisa que também as pessoas às vezes confundem um pouco. E aí a gente decidiu ir morar em Porto de Galinhas, que era um antigo sonho dele. E tinha lá o Campeonato Pernambucano. E eu pensei comigo, pô, minha chance de narrar o masculino. Porque aqui eu não ia ter chance. Os direitos eram divididos entre 2 emissoras. E essas 2 emissoras não iam colocar uma mulher para narrar um jogo de futebol masculino. Claro. E o Luciano, como sempre... muito à frente do tempo dele, falou, não, lá você entra na equipe como todo mundo. Você vai fazer rodízio, você não tem privilégio, também não tem castigo para você, entendeu? E aí eu fiz o Campeonato Pernambucano em 99, que os direitos eram nossos, da emissora para qual a gente estava trabalhando. Em 99, os direitos de transmissão passam para outra emissora. E nessa passada, eles me dizem, olha, você pode vir junto com a equipe, a gente quer você, mas você volta a ser repórter. E eu pensei rápido comigo, falei, mas eu nunca vi um narrador voltar a ser repórter. O que eu tenho? Sim. E aí eu conversei com o Luciano, né, falei, olha, eu tô incomodada com isso. Ele falou, não, então você fica só com o programa, eu tinha um programa lá. Você fica só com o programa, e para de narrar, porque não vai ter outra chance, entendeu? As TVs não querem. O mercado se fechou ali. O mercado se fechou. Do jeito que ele se abriu, ele se fechou. Se fechou e ele só começa a reabrir, porque o que acontece? A nossa cabeça estava muito à frente, especialmente a do Luciano. Sim, sempre, né? Mas a sociedade não estava pronta para aquilo. Digo mais, a sociedade ainda não está pronta para isso. A gente está aos poucos.
E assim, quando a gente fala aos poucos, pra mim é uma facada no peito, porque, pô, tô há 32 anos trabalhando com isso. Como assim? Isso ainda tem resistência. Então, em 2015, começa um movimento que vem das redes sociais. Por isso eu não posso desgostar das redes sociais. Elas me trouxeram de volta. Que tem a ver com o feminismo, e aí vamos colocar o feminismo, que daí quando a gente fala feminismo, já todo mundo já começa a se incomodar. O feminismo eu entendo como um movimento coletivo de mulheres que buscam igualdade. Perfeito. Só. É isso. É o cerne da coisa. É o que eu penso, entendeu? Senão seria femismo. Eu não quero matar. Não é o oposto de machismo, eu não quero matar homem, eu não. Nada disso, entendeu? Eu só quero que a gente tenha condições e oportunidades. Começa esse movimento e começa a surgir um questionamento que o Luciano fez lá em antes de 97 ainda, porque o concurso sai em 97. Mas ele já se perguntava esse tipo de coisa depois, eu fiquei sabendo. Antes disso, por que não tem mulher narrando? Essa é a pergunta. E foi daí que ele fez o concurso? Na Band? Saiu Dessa da cabeça pergunta? dele e da equipe. E aí o Zeca Maraston, que estava na equipe, falou, viu, por que a gente não faz um concurso, já que nunca existiu? Um concurso para descobrir uma narradora. E foi um concurso pesadíssimo. Pô, olha a bancada. O Luciano do Vale, seu Armando Nogueira, Roberto Rivelino, Canhotinha. Só tinha o Mauro Betting, só tinha Canhotinha fera. mais conhecido como Gerson. Só o Gerson. Então, assim, o seu Armando Nogueira, um dos maiores jornalistas de todos os tempos, a história do jornalismo esportivo. Quer dizer, tinha que passar ali por uma turma. Então, o que acontecia? Eram 5 ou 6 mulheres, meninas, que faziam um trecho de narração, ia pro ar no apito final e a bancada escolhia. Falava, essa continua. E eu fui indo. E eu só fui indo porque eu precisava muito da grana. Porque eu tinha que quitar meu primeiro carro, que era um carro podre, que quando chovia, continua sendo. Mas naquela época era pior. Chovia, eu voltava pra Jundiaí até a canela, com água. Eu descobri depois que o carro tinha sido um táxi, mas eu não sabia nem comprar carro. Caramba. Então, assim, era uma tragédia, assim, sabe? Não tá muito longe, mas alguma coisa melhorou. E então a gente não tinha a menor ideia de nada. Quando eu vi que tinha um prêmio em dinheiro, e isso foi uma coisa que depois eu falei, quando surgiram os concursos, eu falei, tá, mas qual é o prêmio? Tem que ter prêmio, pô. Claro, pô. Que é isso? Faz Vem cá, nada de graça, vem né? aqui, narra, vocês ganham com patrocinador, com um monte de coisa, e a menina tá aí de boa. Não. Tinha o prêmio e o emprego? Não. Não? Não tinha nada. Não, no que eu fiz, tinha o prêmio. Ah, só? Só. No que as meninas fizeram a princípio, não tinha nada, nem emprego, nem prêmio. Entendi. E aí, quando eles viram a movimentação, tem uma timeline aí. Então, voltando lá para a época de 97, tinha um valor expressivo para mim. Tá. Tipo, eu ia receber aquela grana, eu ia quitar o meu primeiro carro. Se eu ganhasse. Então eu falei, gente, eu preciso deixar meu fígado aqui, mas eu vou ter que ganhar isso, porque eu preciso pagar esse carro. E eu fui passando. Chegou uma hora que não tinha mais com quem competir. Porque ninguém mais se inscreveu. Falou, tá decretado o fim do concurso. A Luciana ganhou, tá aqui o cheque. O cheque. Falei, meu Deus. Não, mas sabe quando você volta olhando? Eu voltei assim com o cheque, tipo, dormi com o cheque. Foi muito legal. E poder depois chegar, né, no banco e falar. Tá quitado. Porque quando eu comecei no rádio, eu não tinha condições de ter uma conta, porque eu era menor de idade. E aí eu tive que fazer uma conta conjunta com meu pai no Banco Nacional, que nem existe mais. Banco Nacional que o Ayrton Senna fazia propaganda do Pra bonezinho. você ver que o meu destino tava ali, ó. E eu fiz também provas de velocidade. Mas enfim, fiz a Fórmula Renault, Copa Clio, fiz algumas. E aí, terminou, falei, beleza, ganhei minha grana, acabou o problema, acabou. Era isso que eu pensava, porque nem eu imaginava uma mulher narrando. É muito doido isso, porque era uma crença que habitava em mim.
Tipo, homens narram, mulheres não. Fim. Sim, o que eu ia te perguntar, como que teve esse start na sua vida? Quem foi seu grande exemplo? Não Foi teve. um homem, foi uma mulher? Não, Teve não. uma mulher, né? A Zuleide Ranieri, que narrava no E rádio, eu né? tive o prazer de conhecer a Zuleide. A Zuleide foi a primeira narradora em rádio. Ela infelizmente faleceu em 2016. Elas tiveram um período muito curto no rádio, com uma equipe só de mulheres, da qual fazia parte Ô, gente, não é o meu esquecimento, não. É a competição, a Copa Ouro, que tá fazendo a gente passar as noites em claro. E aí fica complicado da gente lembrar tudo. Apresentadora da Gazeta, gente. Nossa. A Michele? Não. A primeira mulher a trabalhar com futebol e tal. Eu esqueci o nome dela. O pessoal vai lembrar no chat aí. Vai. Tá. E desculpa por esquecer, mas Não, enfim. que isso. Ela fazia parte da equipe e a Zuleide narrou no rádio. E aí, do nada, não sei exatamente onde brotou, mas alguém dessa equipe, e me chegou o nome do Zeca Maraston. Tinha também o Dudu Manhani, A o Claudete Wesley. Troiano? Não. A Claudete Troiano, exatamente. Estão falando aqui. Exatamente, a Claudete. A Claudete fazia parte dessa equipe com a Zuleide. Mas a Claudete, Zuzu. eu não sabia nem que a Claudete Nem tinha eu. feito esporte. Sim, a Porque eu Claudete. conheço a Claudete pelo programa Mulheres, coisa do tipo. Pois é, não, programa a galera não da lembra. Inclusive, Claro. ela é tia do Renan Troiano, que estudou com a gente na Sim. faculdade. A Claudete foi repórter, Muito louco, fazia caramba. campo. A Claudete nessa equipe com a Zuzu, com a Zuleide Ranieri. E eu a encontrei antes de narrar o meu primeiro jogo, um jornal aqui de São Paulo, que eu também não vou me lembrar, mas isso é por causa do tempo, não é por causa da Copa Ouro, não podemos culpá-la. Mas foi um jornal grande mesmo, levou eu tenho essa foto, levou eu e a Zuleide pro Morumbi, a gente vestiu o uniforme da seleção brasileira e aí a gente fez as fotos. E a manchete era assim, como é que era, gente? Globo aposta não sei o que tal e Band aposta na narração feminina pra Copa do Mundo de 98. Olha só. Era tipo isso. Porque a gente tava em 1997. E eu sei que, enfim, passei no concurso, deu 2, 3 dias, a Band me chamou. Falou, olha, a gente quer te contratar. Mas não vai ser só pra narrar, porque vai ser muito pouco, a demanda é pequena. E a gente sabe que você faz todas as funções, então a gente quer que você faça tudo. Apresente, faça reportagem e narre. Falei, ok. Eu tava de boa. Tava com 3 empregos, mas eu tava de boa. Mas eu achei que seria um negócio legal entrar pra TV mesmo, aberta e tudo mais. E fui. E aí aconteceu isso que eu falei pra vocês sobre a narração. Em 2015 começa esse movimento. E aí, quer dizer, isso foi coisa do Luciano e a equipe dele. Que já estavam enxergando, porque eles estavam acostumados a ver as coisas nos Estados Unidos, eles estavam acostumados a ver as transmissões lá, não à toa ele trouxe pra cá o futebol americano. Basquete, tudo. Bom, ele narrou até sinuca, né? A gente vai falar o quê, né? Ele era muito fora da curva. E aí, em 2015, começa nas redes sociais um movimento, especialmente com vibradoras. Começam essas contas a fazerem esse tipo de pergunta. Por que nós não temos mulher narrando? Aí elas começam a buscar na história isso depois. Porque o Dudu Manhani, que estava nessa equipe de 97, coincidentemente em 2018, estava na ESPN. Ele sabia que tinha uma narradora. Chegou o dia 8 de março, o que nós vamos fazer, E eu não sabia de nada. Eu nem falava mais com ele, há anos que eu não o via. Ele me ligou. Era uma época que eu estava experimentando cinema, porque eu queria conhecer e tal, justamente porque não tinha espaço. E aí ele me ligou e falou, viu, você topa narrar um jogo de futebol? Falei, que papo aranha, depois do de nada. 1000 anos depois. E me pegou num momento assim, eu tava varrendo a sala, sabe, uma coisa do nada. E eu falei, suada, Roupa cabelo no preto, varal. puta, sabe? Pensando, ai, que ódio, que ranço desse chão, que ódio, eu vou jogar tudo lá embaixo. Se eu jogar, eu vou ter que buscar, sabe? Tipo, dilemas da vida. E aí ele me ligou e falou assim, fala, Lu. E eu vi do manhã, e falei, oxe, aconteceu alguma coisa. Pensei, meu Deus do céu, quem morreu?
Porque a gente se encontra Lógico. nessas coisas, né? Infelizmente. E ele falou, "Tô, e aí, tem a moral de narrar um jogo e tal?" Eu falei, deixa eu só explicar uma coisinha pra você, Edu. Narração é que nem academia. Você vai lá treinar bíceps. Você para de treinar bíceps, não tem bíceps. Não. Quer dizer, tem, mas não tem trabalhadinho, sarado, bonitinho. Narração é a mesma coisa. Nossa voz é um músculo. Você precisa fazer sempre pra fazer bem. Essa foi uma discussão muito grande que eu tive com todo mundo depois que eu voltei a narrar. Que assim, não adianta vocês me colocarem pra narrar um jogo cada 6 meses. Não Eu vai dar nunca certo. vou ficar igual os caras. É. Os caras são os caras porque eles narram todo dia. Ou É lógico, velho. 3, 4, 5 vezes por Sem semana. dúvida nenhuma. Né? E vão se identificando. Então, se eu disser pra você seleção brasileira, você vai lembrar de quem? Galvão, Se eu te falar Premier League. Paulo Paulo Andrade. Andrade. Entendeu? Só que quem é que tem o trabalho de identificar? É a emissora. Porque se alguém chegar lá e falar assim, sei lá, do nada, vou tirar o Paulo Andrade daqui, vou botar ele no espanhol, que é a cara do Voga. Que é a cara do Voga. Se você me Vai dar perguntar lá, errado. liga Rogério É. Voga. Agora, como nós não temos ainda essa identidade, não tem uma narradora que você possa dizer, essa é a cara de tal competição. É função de quem gerencia talento direcionar a nossa carreira, porque fizeram isso com os caras. E estão te colocando de uma maneira na Premier League, de uma maneira bastante assídua, A Elaine né? tá fazendo a Premier League, A Elaine. a Elaine Trevisan Uhum. tá fazendo a Premier League. Você Eu- tá na La Liga, né? Bastante. Mais no espanhol, com o futebol feminino. Justamente, e ainda bem que eles nos ouvem, assim, que eles se abrem para nos ouvir, né? Para dizer, pra gente poder dizer, meu, tá vendo como é que funciona isso aqui? Precisa funcionar igual. Por quê? Porque eles não pensam com a cabeça da mulher. E tudo bem, não tem problema. Mas é nosso papel chegar e explicar qual é o nosso recorte. Uhum. Porque se levar na mesma toada que os caras, vai dar ruim. Entendi. Vai dar ruim. Por quê? Porque eu vou dar um número pra vocês. Eu vou fazer agora o meu 1000º jogo na ESPN. Pela primeira vez, uma mulher narra 1000 jogos Caramba, cara. na história. Vou pro 999 amanhã. Nossa, que legal. O 1000 vai acontecer na terça-feira. Fiquei meio balançada agora que eu lembrei disso. Mas assim, pergunta pro Paulo Andrade, pergunta pro Galvão Bueno, pergunta pro Oliveira Andrade, pergunta pra qualquer narrador que você quiser, quantos jogos eles narraram em 6 anos. Nossa. Dá uns 10 mil, 8 mil. E aí, vamos ampliar um pouquinho? Já que eu sou narradora desde sempre, eu só não estava funcionando Praticando. como tal, porque ninguém deixou. Mas vamos colocar em 32 anos, quanto será que vocês acham que um cara narrou? Nossa. Se eu, como mulher, narrei 1000 em 6 anos. O que a gente acha que é um número expressivo, a gente vai ver que é ínfimo perto da comparação. É extremamente importante, Uhum. porque ele demarca no sentido representativo de dizer, a gente não só chegou, como a gente tá ficando. Ô, Luciana, você se acha muitas vezes desvalorizado no sentido não só da profissão, mas, por exemplo, eu cansei de ouvir que a Renata Silveira tinha se tornado a primeira narradora mulher na TV aberta. Isso foi falado pra caramba. Tipo, ao longo... E aí não é ela, foi você em 97. Sim. Você não E acha foi que agora, isso... Renata. Acho que foi ano passado ou ano retrasado. então, se eu não me e ela engano. narrou Copa do Mundo. Eu sou um fã da Renata. Agora, Ela é maravilhosa. Agora, está muito longe de ser a Renata se uma mulher fez em 97 pela Bandeirantes. É o Quando desconhecimento da história. Você ouviu isso também? De alguma maneira isso te chateou? Não me chateou, porque eu sei a verdade, eu sei que tá gravado, eu Mas sei reconhecimento você não se ressente de reconhecimento? que... Não, eu acho que, assim, naquele momento, é claro que passa pela cabeça, né? Não, gente, não é. Tanto que depois eles fizeram uma correção colocando, Uhum. é a primeira narradora da Globo em TV aberta, né? Assim, mas por que é importante corrigir a história? A Renata não tem nada com isso. Bom deixar claro. Tem absolutamente nada a ver com isso. Não. E, aliás, eu a adoro, a gente se fala sempre. Eu falo com todas elas. Mas talvez, eventualmente, aquela coisa de vamos impactar,
vamos não sei o quê, mas assim, a gente não pode passar por cima da história. Claro, com certeza. Não pode, porque a louco. história é referência. Sim. Senão a gente vai dizer assim, vamos esquecer o que o Luciano do Vale fez, vamos matar todo mundo que tem mais de 60 anos que não presta pra mais nada. Bom, Não dá, né? nós vamos inverter tudo. Sim. A gente vive da história pra fazer história. Não tem outro jeito. E é claro que a gente pode construir de uma maneira diferente, que as coisas mudam, mas eu não me ressenti. Eu acho que eu fiquei mais feliz porque quando essas mulheres chegam em 2018, tudo aquilo que eu ouvi, e eu ouvi muito, tá vendo, deu tudo errado. Tá vendo, mulher não serve mesmo pra narrar. Porque eu ouvi isso a vida inteira. Quando essa turma chega, essa primeira safra de narradoras chega, é como se eu apontasse o dedo pra todo mundo e dissesse, não deu errado. Deu certo, tanto deu certo que elas estão chegando. E mais que isso, pela primeira vez na vida, eu não me sentia sozinha, cara. Você tem noção? O que vocês estavam fazendo aqui antes de eu chegar, eu não podia fazer. Conversar, sei lá, trocar uma ideia, terminou aqui, vamos tomar um negócio. Eu não podia fazer, eu não pude fazer. Porque se eu fizesse isso, eu era uma mulher vulgar. Tava tomando um negócio com os caras da TV. Só tinha Iam te olhar com um olhar preconceituoso. Entendeu? Eu não ia? Se fazendo de difícil. Assim, cara, eu não sei o que é uma rave, eu nunca fui. Eu não saio à noite. A minha vida foi totalmente norteada em função do meu comportamento em relação à minha profissão. Eu tive 2 casamentos longos. Então, assim, eu não sei o que é ter sábado e domingo livre, eu não sei o que é férias. Eu acho que eu nunca tirei 30 dias de férias na vida. Em 32 anos. Bem, não. Eu já fiquei 1 mês em casa, mas doente. O que não conta pra mim. Não conta férias mesmo, você tem que né? descansar. Férias você tem que estar bem. Então, assim, são coisas tão simples, mas que a gente não teve, cara, e não tem. Então, quando a gente começa a ampliar um pouco o campo de visão, no momento em que elas chegam, pra mim foi uma puta de uma alegria, porque pela primeira vez eu pude pegar o telefone e falar, oi, tudo bom? Oi, e aí? Nossa, você viu aquele zagueiro? Você viu não sei o que lá? Eu podia trocar ideia. Sem que alguém dissesse, tá bom, não queremos te ouvir, ou... Sabe? Falar, viu, como é que você pronuncia esse nome aqui? Hoje mesmo, vindo pra cá, uma delas, né, me mandou uma mensagem, viu, como é que você pronuncia o nome dessa francesa aqui? E a gente pode trocar. Figurinha. Normal, que pra vocês isso sempre foi a sempre- coisa mais normal do planeta. Uhum. Pra mim, nunca existiu.